Olá, caros alunos e concurseiros de todo o Brasil, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Araújo. Estamos de volta para a parte 2 da revisão focada aí no concurso para auditor fiscal do ICMS Rio Grande do Sul, Banca CESP. A prova está bem pertinho, pessoal, e eu tenho certeza que você que estudou e pegando a nossa revisão, a parte 1, que trata aí da contabilidade geral e avançada, e aqui nós vamos agora para a parte de análise empresarial e financeira, tá? Conhecida como análise de balanço ou análise das demonstrações contábeis. Meus amigos, é uma questão certa na prova, tá? Vai vir lá uma questão que vai tratar de índice de liquidez, índice de endividamento. O CESP também gosta da parte lá de retorno sobre investimentos. E outras novidades aí, taxa de rentabilidade, lucratividade, pelo menos uma questão de cada. Eu estou prevendo aí pelo menos 5 questões. Claro que pode ter uma, duas para mais ou para menos, tá? Não me surpreenderia isso. Mas bem focado, tá? Vamos priorizar esses itens que eu falei, como liquidez, endividamento e retorno de investimento. Então, sem perder muito tempo, vamos lá começar a nossa revisão. Então vamos lá, pessoal. Aí, análise das demonstrações contábeis ou análise de balanço. As técnicas de análise das demonstrações contábeis, análise de balanço ou análise empresarial e financeira, que o CESP gosta de chamar, mais comuns são. Nós vamos ter análise vertical ou de estrutura, análise horizontal ou de evolução e análise por índices ou quocientes, desculpem. Pessoal, lembrando, aqui é uma revisão rápida, tá? Eu suponho que você já estudou e quer só lapidar o conhecimento nessa semana que antecede a prova. Então, o que é análise vertical, Felipe? Na análise vertical são aplicados números índices e estabelecidas relações para os elementos patrimoniais das demonstrações consideradas no mesmo exercício. Aqui é o ponto mais importante, tá, pessoal? Então, análise vertical é realizado mediante a extração de relacionamentos percentuais entre itens pertencentes à demonstração financeira de um mesmo período, de um mesmo ano. Os percentuais obtidos podem ser comparados entre si ao longo do tempo ou entre diferentes empresas. Então, por exemplo, aí a relação entre a conta caixa e o ativo total. Então, basicamente, nós vamos ter lá o ano 20x0, 20x1. Aí vamos supor que a conta caixa, ela tem aqui um saldo de 10 mil e aqui ela tem um saldo de 20 mil. E aí nós vamos ter lá o ativo total no período, que aqui vamos supor que é 200 mil, e aqui seria de 100 mil. Tá ok, pessoal? Então, fazendo essa análise vertical, tá? O que é que a gente faria? A gente colocaria os percentuais, ok? E considerando que o ativo total seria 100%. E aí, quanto representa o caixa em 20x0 do ativo total? 10 mil dividido por 200 mil, meus amigos, vai dar 5%. E 20 mil de 100 mil vai dar 20%. Então, basicamente, a análise vertical é isso. Sempre lembrar, análise vertical eu faço análise dentro do mesmo período entre contas, entre itens que pertencem às demonstrações financeiras, sejam de contas de resultado ou de balanço. Já a análise horizontal, eu vou fazer a comparação de um ano para o outro. Eu vou fazer, pessoal, a comparação ao longo do tempo. Também chamado de análise que avalia a evolução histórica do patrimônio. Tá? Então, na análise horizontal das demonstrações, é necessário estabelecer uma data base, que será o índice 100. A análise horizontal tem mais sentido quando aliada à análise vertical, já que a relevância das variações ao longo do tempo depende também da magnitude de cada conta na composição do resultado. Então, um exemplo aí, nós vamos comparar a conta estoque de 2015 com a conta estoque de 2016. Aí o ano base aqui nós escolhemos 20x1, que ficou o valor de 7.100%. E aí eu vou e comparo com 20x2, que teve o valor de 9.000. Aí eu pego 9.000, divido por 7.000 e multiplico por 100, vai vir o valor percentual. Então, houve um crescimento de um ano para outro de 28,6%.
E aí, pessoal, vou trazer agora o resumo dos índices. Índice de liquidez ou solvência. Eu vou analisar a capacidade que a empresa tem de pagar, né? A capacidade que ela tem de liquidar, tá? De liquidez. Então, de ter dinheiro disponível. Então, índice de liquidez imediata ou instantânea. Observe, meus amigos. O índice de liquidez, que são esses 4 primeiros, tá? 1, 2, 3, 4. Ele possui o passivo circulante em todos eles no denominador. E no último, que é o geral total, eu somo com o passivo não circulante, tá? Lembrando que aqui é entre parênteses. Então, imediato, eu pego a disponibilidade sobre o passivo circulante. Seco ou teste ácido, eu pego o ativo circulante menos estoque e divido pelo passivo circulante. O corrente, eu pego o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Já o geral total, eu pego o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, não circulante, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. E o índice de solvência ou margem de garantia é eu pegar o meu ativo total e dividir pelo passivo exigível, que é o circulante mais o não circulante. Os índices de endividamento é a capacidade que a empresa tem de pagar suas dívidas, tá? Então, o índice de endividamento total ou geral, o debt ratio, é o inverso da solvência mais de garantia, é o passivo exigível dividido pelo ativo total. A composição do endividamento, OC de composição é de endividamento, é eu pegar o passivo circulante dividido pelo passivo exigível. Ela também é chamada de grau de concentração da dívida no curto prazo ou do passivo. Já o grau de endividamento ou índice de participação de capital de terceiros é ver quanto o capital de terceiros, passivo exigível, representa em relação ao capital próprio, PL. Índice de participação do capital próprio. Opa, agora eu pego o PL e divido pelo ativo total. Os índices de imobilização, meus amigos, eles vão pegar o antigo ativo permanente, que é o ativo não circulante, investimento, imobilizado e intangível, tá? I de imobilizado e NT de intangível. E eu vou dividir, quando for o capital próprio PL, dividido pelo PL. Quando for o investimento total, dividido pelo ativo total, que pode ser o ativo médio. E quando for dos recursos não correntes, quem são os recursos não correntes, Felipe? É o passivo não circulante e o PL, tá? Essa revisão aqui você faz em meia hora, rapidinho, tem que ter essas fórmulas na cabeça. Índice de rentabilidade, eu vou analisar qual é a rentabilidade que a empresa está dando em relação aos investidores. Então, eu vou ter aí, lembrando, né, pessoal? Quanto maior o índice de liquidez, melhor para a empresa. Mais dinheiro ela tem para pagar as suas contas. Quanto maior o índice de endividamento, pior, tá? Porque ela tem dívidas que não consegue arcar, pagar. Os índices de rentabilidade são giro do ativo, que é venda líquida dividido pelo ativo total, e os índices de rentabilidade ou retorno do PL, que é chamado de ROI, ou rentabilidade ou retorno do ativo, que é chamado de ROI com I, tá? Todos eles eu pego o lucro líquido da empresa e vou comparar com o PL, quando for rentabilidade do PL, ou com o ativo total, quando for rentabilidade do ativo. E quanto maior, melhor. Já os índices de lucratividade, eu vou ver quanto essa empresa é lucrativa em relação às suas vendas. Então, eu vou comparar margem bruta, lucro bruto, margem líquida, lucro líquido do exercício, margem operacional, lucro operacional, dividido pelas vendas líquidas. E quanto maior, melhor. Índice de rotatividade, meus amigos, que não é cobrado tanto, mas tem que lembrar para o dia da prova, tá? Nós vamos ter aí que a rotação dos estoques é CMV dividido por estoque. Então, o prazo médio de rotação dos estoques que a empresa tem é 360 dividido pela rotação dos estoques. Eu substituindo, ficaria o quê? 360 dividido por CMV por estoque, aí ficaria 360 vezes estoque dividido por CMV. Quanto maior a rotação do estoque, melhor para a empresa, ela está vendendo mais. Porém, quanto maior o prazo médio de rotação do estoque, pior para a empresa. Rotação dos clientes vai ser vendas dividido por duplicados a receber, ou média desses valores a receber, pode ser clientes também. E o prazo médio de recebimento dos clientes vai ser eu pegar 360 dividido por rotação dos clientes, que em outra forma ficaria 360 vezes duplicados a receber, ou valores a receber, dividido pelas vendas. Lembrando que a rotação sempre é melhor e o prazo é pior, tá? No caso de clientes. E para fornecedores, eu vou pegar as compras e dividir pelos fornecedores, né? Pagamentos médios de fornecedores. E o prazo médio vai ser 360 dividido pela rotação dos fornecedores. Eu posso também substituir, vai ficar 360 vezes fornecedor dividido por compras. Aqui, cuidado, ó, que quanto maior a rotação dos fornecedores, é pior. Já quanto maior o prazo médio de pagamento de fornecedores, melhor.
O ciclo operacional, pessoal, o prazo médio que a empresa tem desde que ela compra um produto e recebe o valor da venda, tá? Ele é a soma do prazo médio de recebimento, tá? Do prazo médio de rotação de estoques, mais o prazo médio de rotação de clientes ou de vendas a prazo. Já o ciclo financeiro é o período que a empresa paga as suas compras e recebe as suas vendas. Então, ele vai ser o ciclo operacional todo, menos o prazo médio de pagamento dos fornecedores. E o capital de giro é o ativo circulante, a regra é essa. Já o capital de giro líquido ou capital circulante líquido é o ativo circulante menos o passivo circulante. Vamos agora para as questões. Primeira, lembrando que a prova de auditor fiscal do ICMS Rio Grande do Sul, as questões são de múltipla escolha, A, B, C, D, E. Então vamos lá. A seguir são apresentados informes divulgados na internet e relacionados ao desempenho econômico e financeiro de algumas entidades. E aí nós temos aí 5 itens. Ele pergunta: os informes acima estão fundamentados, respectivamente, nas seguintes técnicas de análise das demonstrações contábeis. E aí tem a análise horizontal e vertical. Horizontal, de um ano para outro. Vertical, dentro do mesmo ano. Então vamos lá. Em 2015, o item 1, um grande grupo empresarial do setor de entretenimento retomou a curva ascendente no seu lucro. Pessoal, aí ele está comparando o quê? O lucro que a empresa teve de um ano para outro. Se ascendeu, ele está comparando períodos distintos. Então, eu vou ter uma análise horizontal. Já o item 2, ele diz, no primeiro semestre de 2015, as receitas com títulos e valores mobiliários representaram a segunda maior fonte de ganhos dos bancos depois das receitas com as operações de crédito. Então, eu estou comparando, pessoal, uma receita que ele teve relacionada com todas as suas receitas. Então, aqui, como é dentro de um ano, eu vou ter análise vertical. Item 3. Com relação ao comportamento das vendas em comparação com o período contábil anterior, um grupo fabricante de cerveja afirma que a Copa do Mundo e o bom tempo impulsionaram as vendas no primeiro semestre de 2014. Opa, eu estou comparando um período com outro. Então, é horizontal. Ó, já podemos eliminar o que, pessoal? Se é horizontal, primeiro, elimina essa. Segundo, vertical. E terceiro, horizontal. Elimina essa aí. Essa. O gabarito é letra C. Já poderia passar para frente. Mas vamos analisar. Do lucro líquido de um banco nacional, 40,1% vieram de operação de crédito. Ou seja, estou comparando uma receita com a receita total, dentro de um mesmo período. Vertical. E por último, enquanto no mundo a área de petróleo responde por cerca de 10% do faturamento de uma grande empresa multinacional, no Brasil esse percentual oscila entre 20% ou 30%. Então eu estou comparando a receita que ele tem de petróleo com o faturamento aí, a área de petróleo responde 10% do faturamento com uma empresa multinacional. Eu estou comparando entre períodos distintos, pessoal? Não, eu estou comparando dentro de um mesmo ano receitas diferentes. Então, se é dentro do mesmo ano, eu vou ter análise vertical. E aí nós confirmamos o nosso gabarito. Beleza? Segunda questão, ele dá aí uma relação de contas, tá? Em 2014 e 2015. Aí ele diz, em relação à análise econômico-financeira do balanço patrimonial apresentado na tabela precedente, cujos valores estão em reais, assinale a opção correta. E aí, pessoal, nós vamos analisar. Então, ele diz, letra A. Vamos lá. Letra A. Ele quer o índice de liquidez seca. Liquidez seca, pessoal, vai ser o quê? Ativo circulante menos o estoque, dividido pelo passivo circulante. Pronto, Felipe. Eu vou comparar, pessoal, algum ano? Não, vai ver só se é superior a 0,6. Então, eu vou pegar índice de liquidez de 2014 e índice de liquidez de 2015. De 2014, eu vou pegar, pessoal, 150 mil menos 20 mil dividido por 200 mil. 150 menos 20, 130. 130 mil dividido por 200. Tá ok? Vou cortar o zero, vai ficar 13 sobre 20, que vai dar 65%, que é 0,65.
Já o 2015, eu vou pegar 200 mil menos 27, que dá 173. E vou dividir por 250 mil. Então, 173 mil dividido por 250 mil. Quanto é que vai ser esse valor aí, pessoal? Então, quando eu pegar isso daí, vai dar 0,69. Então, o índice de liquidez seca é superior em ambos os períodos, verdadeiro, e você já marcaria o gabarito. Mas vamos analisar as demais alternativas. Letra B, ele quer a liquidez corrente, que é o ativo circulante pelo passivo circulante, é até mais fácil. Então, em 2014, eu vou pegar quanto, pessoal? Vamos lá. 150 por 200. Então, eu pego aqui 150 por 200. No dia da prova, quem tiver esperteza aí, já corta zero, pega só 150 por 200, e não 150 mil por 200 mil. Aqui vai dar 0,75. E em 2015, eu vou ter 200 mil dividido por 250 mil, que vai dar 0,8. Então, ele diz que houve, comparando 2015 com 2014, e revela que o índice de liquidez sofreu involução. Pessoal, na verdade, ele sofreu uma evolução, ele aumentou. Involução é diminuir. Então, por isso que está errado. Letra C. Em ambos os períodos, o patrimônio líquido corresponde exatamente à metade do patrimônio total da entidade. Então, pessoal, o patrimônio total ó, é 700 mil em 2014, 630 em 2015. Quanto é o patrimônio líquido? Tenho aqui 350 mil, que dividido por 700 mil, pessoal, é 50%. Ok? E 320 mil dividido por 130, 630 mil, Felipe, dá quanto? Aí, pessoal, nós vamos ter o quê? 50,79%. Ele diz que corresponde exatamente à metade, não é, tá? Letra D, ele diz, a comparação de 2015 com 2014 revela involução do patrimônio total da empresa inferior a 8%. Involução, já vi que é diminuição. Então, de 2015 para 2014, quando eu olho de um ano para outro, tá? Ele teve patrimônio total de 630 mil e de 700 mil e foi para 630 mil. Observe que ele diminuiu quanto, pessoal? Diminuiu 70 mil. Tá? Ele diminuiu 10% em relação a 2014. Ok? Então, de 2014 para 2015, houve uma involução de 10%. E aí, na alternativa, ele diz que houve uma involução de 8, inferior a 8. Então, tá falso. Foi superior a 8%, tá? A diminuição foi de 10%. E letra L diz que o índice de liquidez imediata calculado para o ano de 2015 é superior ao ano anterior. E aí, pessoal, liquidez imediata, aqui rapidinho, é as disponibilidades dividido pelo passivo circulante. No caso aqui só vamos ter caixa, então vai ficar 45 dividido por 200 mil e 32 em 2015, 32 mil dividido por 250 mil. E aí, em 2014 vai ficar um valor de 0,225, em 2015 de 0,128. E aí, é superior de 2015, pessoal? Não, ó, é inferior, tá? Esse daqui é maior. Então, com isso aqui também está errado. Beleza? Sem perder muito tempo, vamos para a terceira questão. Ele te traz aí uns indicadores de 2013 a 2015, liquidez corrente, liquidez geral, tá? Que você sabe a forma, endividamento geral e mobilização do patrimônio líquido. Liquidez corrente, eu tenho o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Liquidez geral, ativo circulante mais o não circulante realizável a longo prazo dividido pelo, tem parênteses, né?
dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Endividamento geral total é passivo exigível dividido pelo ativo total. Imobilização do patrimônio líquido, eu pegar ativo não circulante. Investimento mais imobilizado mais intangível, tá? E dividir pelo PE. Vamos analisar agora as questões. Ele diz: a tabela precedente apresenta os indicadores de 3 exercícios de uma entidade contábil hipotética. Com base nessas informações, é correto afirmar que, no referido período, houve diminuição da utilização de capitais próprios no financiamento do imobilizado. Então, para analisar isso, pessoal, se tem imobilização, nós vamos analisar esse item aqui. Observem ó, que está na ordem inversa. Começa aqui, ó, 2013, vai para 2014, que vai para 2015. O índice de imobilização, pessoal, ele aumentou de um ano para outro, tá? Então, se houve aumento de um ano para outro, houve aumento na utilização, tá, de capitais próprios para custear o imobilizado, para financiar o imobilizado, tá? Houve esse aumento. Uma vez que o indicador ele aumenta de um ano para outro. Aí vocês até observam que, por ocorrer esse aumento, ele utilizou tanto o capital próprio e a empresa ainda precisou de recursos de terceiro para financiar os bens e direitos do ativo não circulante, investimento imobilizado e intangível. Então, no caso da questão, houve aumento e não diminuição na utilização do capital próprio, tá? Observamos por aí. Beleza? Letra B, ele diz: houve aumento da participação dos capitais próprios no financiamento dos negócios. E aí nós vamos analisar que item, pessoal? Nós vamos analisar o índice de endividamento total ou débito ratio, tá? Então, observem aí. Esse índice, ele indica o passivo exigível sobre o ativo total. Como o valor desse índice, tá? De 2013 para 2014 para 2015, ele diminui, concluímos que houve aumento na participação do capital próprio no financiamento dos negócios da empresa. Então, o gabarito é letra B. Então, observem aqui, ó. Se eu tenho uma fórmula que é passivo exigível dividido pelo ativo total, tá? E aí nós sabemos que nós vamos ter aqui o ativo total e do outro lado nós vamos ter o passivo exigível e o PL. Se esse índice ele está diminuindo, pessoal, ao longo dos anos, então esse percentual aqui ele está diminuindo. Então, com isso, se esse percentual está diminuindo, a empresa está se financiando como? Aumentando o capital próprio, tá? Então, por isso, houve aumento da participação dos capitais próprios no financiamento dos negócios. Letra C, houve aumento da parcela de recursos próprios utilizado no giro. Pessoal, o capital de giro ele é igual a quem, Felipe? Ele é igual a ativo circulante, tá? O capital de giro é igual a ativo circulante. Então, conforme nós vimos na letra A, ao longo do período de 2013 a 2015, identificamos que houve aumento da utilização do capital próprio no financiamento imobilizado. Então, com isso, houve aumento de quê? Houve aumento de parcela de recurso terceiro utilizada no giro. Então, aqui não houve aumento de recurso próprio. O recurso próprio eles foram utilizados mais para o ativo não circulante de investimento imobilizado e intangível. E aí, o que sobrou foi o recurso de terceiros, que eles foram utilizados no ativo circulante. Que o ativo circulante mais o não circulante, investimento imobilizado e intangível e realizável a longo prazo, é o ativo total. E o PL mais o capital de terceiros, tá? É o passivo. Então, não houve aumento, pessoal. Houve aumento do recurso de terceiros. A liquidez de curto prazo piorou. A liquidez de curto prazo, pessoal, a liquidez corrente. Tá? Ela fez for aumentar. Mas a liquidez geral melhorou. A liquidez geral diminuiu. Então, o contrário aqui. Ele inverteu. E letra E, houve redução da relevância da venda de estoque no financiamento do giro. Como nós não temos informações sobre estoques, pessoal, nós não podemos afirmar nada sobre essa questão. Beleza? Vamos continuar aqui. Quarta questão. Bora lá, pessoal. Quarta questão. A respeito do indicador retorno sobre investimento, julgue os itens a seguir. Então ele diz, item 1, né? Não sei se está certo ou errado. Duas empresas podem apresentar a mesma taxa de retorno, mas com margem de lucro e giro de ativo totalmente diferentes? Pode sim, pessoal. Então, para mim, esse item está correto,
tá? O que é a taxa, né, de retorno, que é a taxa de retorno sobre investimento. Então, a taxa de retorno, ela será igual, tá? O que nós chamamos de margem líquida vezes o giro do ativo total. Felipe, beleza, entendi, mas como é que podem ser diferentes? Então vamos lá, pessoal. Vamos supor uma empresa A, que ela tenha, tá? Margem líquida 1 e giro do ativo 2. Quanto é que vai ser a taxa dela de retorno? Vai ser 1 vezes 2, que dá igual a 2. Vamos agora a empresa B, que tenha uma margem líquida de 0,5 e um giro do ativo de 4. Quanto é a taxa de retorno? Vai ser 0,5 vezes 4, que dá 2. Então, observem que a margem de lucro e o giro do ativo são totalmente diferentes, mas a taxa de retorno é a mesma. Então, por isso que o item está correto. Item 2, ele diz, ao implantar um sistema de gestão de estoques que adota a manutenção de nível mínimo de estoque como premissa, vocês vão manter o nível mínimo de estoque para isso. A expectativa da empresa é que, mantido o mesmo nível de vendas, o giro do ativo total, né, giro do ativo, venha a aumentar. Qual a fórmula do giro do ativo, pessoal? Vocês lembram aí, né? São as vendas líquidas dividido pelo ativo total. Então, observem que dentro das vendas líquidas eu tenho as vendas e dentro do ativo total eu tenho o estoque. Se eu estou mantendo o nível mínimo de estoque, tá? A expectativa é que diminua esse estoque. E, com isso, eu mantenho o mesmo nível de venda. Se eu diminuir o estoque, eu diminuo o ativo. E, como ele está no denominador, eu acabo aumentando o... Então, eu diminuindo aqui, eu aumento o giro do ativo. Então, o item também está correto. Então, nós já sabemos. Apenas o item 1 está certo? Errado. Apenas o item 4? Não, porque eu sei que o item 1 e 2 estão certos. 1 e 2 estão certos? Estão. 2 e 3 estão certos? Falta 1. 3 e 4 estão certos? Falta o 2. Então, nós já sabemos que a alternativa é a letra C, pessoal. Passe para a próxima questão. Se tiver dúvida, vamos analisar. Aumentar o giro do ativo sem aumentar simultaneamente a margem de lucro não é suficiente para provocar variação positiva na taxa de retorno sobre o investimento. Então, pessoal, aumentar o giro do ativo sem aumentar simultaneamente a margem de lucro é sim, tá? Então, observem. A taxa de retorno é margem líquida vezes o giro do ativo. Eu aumento o giro do ativo, tá? E não aumento nada na margem de lucro. Então, se eu aumento 1, pessoal, então, por exemplo, aqui vamos supor que era 1 vezes 2, dá 2. Se eu aumentar o giro do ativo para 3 e a margem de lucro se manter, 1 vezes 3 dá 3. Há ou não há variação positiva na taxa de retorno? Há sim, tá? Então, ele disse que não é suficiente. É sim suficiente para aumentar. Item 4. O volume de vendas não é uma variável relevante para o cálculo da margem de lucro de uma empresa. Pessoal, qual é a fórmula da margem de lucro? Tá? Qual é a fórmula da margem de lucro? Eu vou ter lá o lucro, dependendo da margem de lucro. A margem de lucro pode ser a margem de lucro bruta, a margem de lucro líquido ou operacional. Então, é o lucro dividido pelas vendas líquidas. Então, claro que o volume de vendas, pessoal, aqui dependendo das vendas, ele é relevante para o cálculo da margem de lucro. Então, aqui também está errado e aqui também está errado. Nós confirmamos o gabarito letra C. Beleza? Continuando, uma empresa que ao investir 2 milhões em determinado empreendimento. Então, pessoal, se a empresa investiu, isso daqui é o ativo total, ó, aplicação. Obtenha receitas de 7 milhões e tem um lucro de 350 mil. Obterá um giro do ativo inferior a 4 e um retorno sobre seu investimento superior a 3 vezes a sua rentabilidade em vendas, aí nós vamos ter que analisar, tá, pessoal? Então, primeira coisa, eu vou calcular o giro do ativo. Felipe, qual a fórmula do giro do ativo? Vai ser vendas líquidas dividido pelo ativo total. Vendas líquidas, pessoal, nós temos aí que são as receitas. 7 milhões.
dividido pelo ativo total, que é de quanto? 2 milhões. 7 por 2, pessoal, é 3,5. O giro do ativo é inferior? É sim, a 4. Então, nós estamos corretos. Agora, vamos calcular o retorno sobre o seu investimento. Que o retorno sobre o seu investimento, pessoal, é a mesma coisa que rentabilidade do ativo. Então, qual é o retorno sobre investimento? Eu vou pegar o lucro líquido dividido pelo ativo total. O lucro líquido de 350 mil dividido por 2 milhões. Isso aqui vai dar 0,175 ou 17,5%. E a margem líquida, pessoal? Tá? Qual é o valor da margem líquida? Que aí ele chama de rentabilidade em vendas. A margem líquida, então lembrando, margem líquida é a rentabilidade em vendas. E aqui é o retorno sobre investimento. A margem líquida, eu tenho o lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. Lucro líquido, 350 mil, dividido por 7 milhões. Felipe, quanto é que dá isso? Vai dar 0,05, que é 5%. Então, quando eu pegar, pessoal, o retorno sobre o investimento e dividir, pela retorno sobre o investimento dividido pela rentabilidade em vendas, que é a margem líquida, eu vou ter 0,175 dividido por 0,05. Isso daqui vai dar quanto? Vai dar 3,5. E ele diz que o retorno sobre investimento é superior a 3 vezes a sua rentabilidade em vendas. E está correto. Gabarito certo. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Sexta questão, questão de técnico tributário. Então, vamos lá. Na fiscalização dos estoques de uma empresa, o técnico tributário responsável recebeu apenas as seguintes informações. Ele possui 100 de passivo não circulante. Ele possui 100 de ativo não circulante realizável a longo prazo. A empresa não possui despesas pagas antecipadamente. E são mostrados os índices a seguir. Eu tenho índice de liquidez geral, corrente, seca e imediata. E eu quero achar o valor dos estoques, pessoal. Como é que eu acho o valor dos estoques? Pelo índice de liquidez seca, que é o ativo circulante menos estoque, tá? Aqui vai ser ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Então, eu tenho que achar o ativo circulante e o passivo circulante. Onde é que eu acho isso? No índice de liquidez corrente. Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Aí, quando eu fizer aqui, pessoal, ativo circulante dividido pelo passivo circulante, esse valor é 4. Então, o ativo circulante ele é 4 vezes o passivo circulante. Correto? Beleza, Felipe. Só que eu tenho dados do ativo não circulante realizável a longo prazo e do passivo não circulante. Opa! Onde é que está isso? No índice de liquidez geral. O geral vai ser o quê, pessoal? Ativo circulante mais o não circulante realizável a longo prazo dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Isso daqui é igual a 2. Aí, vamos fazer agora os cálculos, tá bom? Então, vamos fazer meio pelos extremos. Aqui é como se tivesse 1. Então, eu vou ter ativo circulante mais o ativo não circulante realizável a longo prazo, que é de 100, igual a 2 vezes o passivo circulante mais o passivo não circulante de 100 também. Tranquilo? Cuidado, pessoal. O 2 ele vai ter que multiplicar o passivo circulante e 2 vezes o passivo não circulante. Então, 2 vezes 100 vai dar 200. Então, aqui, na verdade, é 2 vezes PC vezes, 2 vezes 100. Então, aqui, o ativo circulante, ele é 4
PC. Então, vamos substituir. 4 passivo circulante. Aí eu já trago para esse lado, ó, menos 2 passivo circulante. Eu vou ter igual a 100 vezes 2, 200 menos 100. Então, eu vou ter 2 vezes passivo circulante igual a 100. O passivo circulante vai ser igual a 50. 100 dividido por 2. Logo, o ativo circulante vai ser 4 vezes 50, que dá igual a 200. Agora eu posso achar o estoque, pessoal. Então, ó, ativo circulante de 200 menos o estoque dividido pelo passivo circulante de 50, ele vai ser igual a 2,8. Tá ok? Então, fazendo meio pelos extremos, aí vamos ter 50 vezes 2,8, vai dar quanto? 140 igual a 200 menos o estoque. Passando esse para esse lado e o 140 para o outro, nós vamos ter estoques igual a 200 menos 140, que é igual a 60. Gabarito, letra B. Beleza? Próxima questão, pessoal. Vamos lá, vamos gabaritar essa prova. Vamos com tudo. Garra, força, tá perto, você vai conseguir, tá bom? 7ª questão. Assinale a opção correspondente à situação que afeta simultaneamente o ciclo operacional e o ciclo financeiro de uma empresa industrial, bem como impacta positivamente o giro do negócio. Então, primeira coisa, vamos identificar aqui, pessoal, o que é ciclo econômico, o que é ciclo operacional e o que é ciclo financeiro, tá? O ciclo econômico, pessoal, é o tempo que vai desde que a mercadoria permanece em estoque, tá? Vai desde a aquisição do produto até a sua venda, não levando em consideração o recebimento. Então, o ciclo econômico, quanto tempo a empresa permanece no seu estoque? Ela é também chamada de prazo médio de estocagem, ok? Já o ciclo operacional é o tempo que a empresa compra as mercadorias e recebe as vendas, tá bom? Então, por isso que ela é o ciclo econômico mais o prazo médio de recebimento de clientes, ou prazo médio de cobrança. Claro que se a empresa compra tudo à vista, pessoal, tá? Desculpa, se a empresa vende tudo à vista, então o prazo médio vai ser 0, então o ciclo operacional vai ser igual ao ciclo econômico. Já o ciclo financeiro ou ciclo de caixa é o período que a empresa paga as suas compras, tá? E recebe da venda. Então, ela é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento de fornecedores ou das suas compras. Tá ok? Então, fazendo o exemplo prático aqui, pessoal, vamos supor que a empresa tem um prazo médio de estocagem. Prazo médio de estocagem, tá? Vamos lá. Prazo médio de estocagem de 100. Tem um prazo médio de recebimento de clientes de 50. E um prazo médio de pagamento de fornecedores de 30. Então, aqui seria 100. Aqui seria 100 mais 50, 150. E aqui seria 150 menos 30, que seria 120. Beleza? Primeira coisa, então ele diz, o que é que impacta o ciclo operacional e o ciclo financeiro, bem como impacta positivamente o giro do negócio. Prazo médio de fabricação, pessoal. Então aqui é desde a compra até o recebimento da venda, ou até a venda ou pagamento da compra, tá? Ou o tempo que ele permanece em estoque. Mas o prazo médio ele não impacta o ciclo operacional nem o ciclo financeiro. Beleza? Redução do prazo médio de pagamento aos fornecedores. Então, prazo médio de pagamento aos fornecedores, pessoal, ele impacta o ciclo financeiro, mas não impacta o ciclo operacional. Então, não importa se aumentou ou diminuiu. Tá bem aqui, ó. Prazo médio de pagamento de fornecedores. Só impacta o ciclo financeiro. Prazo médio de cobrança. Opa! Prazo médio de cobrança, eu disse que é o mesmo prazo médio de recebimento de clientes. Observem que ele impacta o ciclo operacional e por o ciclo financeiro ser uma variável dependente do ciclo operacional, ele também impacta o ciclo financeiro. Então, nosso gabarito é a letra D. Tá? Além disso, pessoal, é importante destacar que quanto menor for o ciclo, tá?
maior será o giro do negócio. Em consequência, ele terá maiores retornos aos investimentos. Então, como ele reduziu o prazo de cobrança, eu reduzo o meu ciclo operacional, reduzo o meu ciclo financeiro, e aí eu tenho um impacto positivo no giro dos negócios. Tá bom? Letra E. Aumento do prazo médio de estocagem. Então, prazo médio de estocagem, pessoal, ele impacta o ciclo econômico, que impacta o ciclo operacional, que impacta o ciclo financeiro. Até aí tudo bem. Só que quando eu aumento o ciclo econômico, eu aumento o prazo médio de estocagem, eu aumento o ciclo econômico, eu aumento o ciclo operacional, eu aumento o ciclo financeiro, eu não impacto positivamente o giro dos negócios, tá? A consequência é o impacto negativo. Então, por isso que está errado. Beleza? Oitava questão, pessoal. Ele diz: se em uma empresa 50% dos ativos totais são financiados por recursos de terceiros e 20% dos capitais totais utilizados são capitais de terceiros de longo prazo, então nessa empresa a porcentagem dos capitais de curto prazo em relação ao capital de terceiros é de... Então vamos analisar. Olha aqui. 50% dos ativos totais, que é o ativo, são financiados por recursos de terceiros. Quem são os recursos de terceiros, pessoal? Passivo e exigível. Então, ele está dizendo que o ativo total, tá? Na verdade, o passivo exigível, ele representa 50% do ativo total, tá? Ó, o ativo total, pessoal, é financiado por recursos próprios e recursos de terceiros. Ele está dizendo que 50% desse ativo total é financiado por recursos terceiros. E 20% dos capitais totais, quem é o capital total, pessoal? É o passivo exigível mais o PL, é o capital total que a empresa tem, tá? Utilizados são capitais de terceiro de longo prazo. Opa, capitais de terceiro é passivo, se é de longo prazo, nós vamos ter que o passivo não circulante. Então, o que é que ele está dizendo? Que o passivo não circulante, ele representa 20% do passivo exigível mais o PL, que seria a mesma coisa que 20% do ativo total. Aí ele quer saber a porcentagem dos capitais de curto prazo, tá? Que são quem? Quem são os capitais de curto prazo, pessoal? Então, os capitais de curto prazo é o passivo circulante dividido pelo capital de terceiro, que é o passivo exigível. Pessoal, vamos aqui. Então, eu tenho uma variável passiva exigível em relação ao ativo total e uma variável passivo não circulante em relação ao ativo total. E eu tenho que tirar da jogada o ativo total. Então, vamos fazer assim, ó. O passivo exigível, ele é 50%, é a mesma coisa que 1/2 do ativo total, é a metade. Então, o ativo total é 2 vezes o passivo exigível, fazendo meio pelos extremos. Logo, eu posso encontrar o passivo não circulante em função do passivo exigível, que vai ser 20% do ativo total, que é 2 vezes passivo exigível. Então, eu vou ter que o passivo não circulante, ele corresponde ao que, pessoal? A 40% do passivo exigível. Se, pessoal, o passivo exigível ele é a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante, e se isso daqui é 100%, eu tenho 40% aqui, o restante é 60%. Então, o passivo circulante vai ser 60% vezes o passivo exigível. Então, com isso, o gabarito é a letra C. Outra forma seria fazer como, Felipe? Ó, passivo circulante mais passivo não circulante, ele tem que ser igual a quanto? Ele tem que ser igual a 1, que é 100%. Não é isso? Então, nós vamos ter que aqui corresponde o passivo exigível. E aí nós sabemos, antes disso daqui, de deixar a resposta, pessoal, a gente só sabia isso. Então, eu sei que o passivo circulante mais 40% do passivo exigível. E aqui, pessoal, quando tem PE, é a mesma coisa que 1 PE. Né? Passivo exigível, que é a mesma coisa que 100% de PE. Então, vai ficar 100% do passivo exigível. Passando para o outro lado, eu vou ter 100% de passivo exigível menos 40% de passivo exigível, que vai dar 60%
de passivo exigível. Beleza? Confirmamos. Nona questão, pessoal, ele diz, o modelo do Ponte originalmente era uma maneira de decompor o retorno sobre o ativo em dois fatores, que analisados de forma isolada representava a margem líquida e o giro do ativo. Então, o modelo de Dupont, pessoal, ele está lá a taxa de retorno sobre o investimento total. Então, a taxa de retorno sobre investimento total. E a fórmula é justamente o quê? Eu posso fazer lucro líquido sobre o ativo total, ou ele será o giro do ativo vezes a margem líquida, que é o que ele fala aí na questão. Então, o gabarito está correto. Beleza? Bem tranquilo, é uma questão do TCU. Então, meus amigos, muito obrigado pela confiança depositada no nosso trabalho, tanto para quem é nosso aluno, que já vem estudando há algum tempo. Tenho certeza que demos todo o material correto, tá? E suficiente para a sua aprovação, e ficamos à disposição sempre no fórum para tirar todas as suas dúvidas, tá? E também para quem não é nosso aluno, que veio fazer essa revisão para consolidar e lapidar o conhecimento para chegar lá e gabaritar a prova. Conte sempre conosco, firmeza nos estudos, tá, pessoal? Desejo aí uma boa prova a todos. Tenham calma, vocês se esforçaram muito. E não deixe de depois voltar e nos comunicar da sua aprovação, do seu desempenho, se nós ajudamos ou não, por todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Não deixe de curtir esse vídeo para que mais pessoas também sejam ajudadas e entendam a contabilidade de uma maneira diferente e possam conseguir a sua aprovação. Muitos alunos têm dificuldade em contabilidade, mas antes de conhecer o nosso material. Ok, pessoal? Sucesso, boa prova, um grande abraço a todos!